Bom dia a todos. Hoje eu vou começar um papo sobre a aplicação da logística, né? Sobre gestão logística e gestão de materiais, que seria uma parte específica do universo da gestão, da administração, que cuida especificamente da gestão dos recursos materiais. Então, assim, na hora que a gente vai falar sobre recursos materiais, eu estou falando sobre coisa. Você vai ter na área da gestão alguém que se preocupa com a gestão de recursos financeiros, a gestão dos recursos humanos, as pessoas, a gestão das pessoas. Você vai ter gente que vai se preocupar com os diversos níveis de recurso. E o meu universo de estudo, a minha área de estudo, são aspectos dos recursos materiais, que vulgarmente são conhecidos por logística. Então, dentro desse universo, onde é que ficaria a aplicação disso, né? Seria a aplicação dos recursos materiais em ambientes diversos, dos mais diversos fins, do privado ao público, passando pelo sem fins lucrativos, por organizações de quaisquer setores, de finalidade social até empresarial. E aqui, especificamente, para o nosso universo, aqui nesse primeiro papo, essa primeira conversa ela vai ficar mais restrita, ela vai ficar mais aberta ou mais voltada à questão dos recursos materiais para organizações com finalidade lucrativa ou com finalidade operacional. Então, fundamentalmente, a importância da gestão dos recursos materiais é inegável. É inegável. As organizações, as empresas, as organizações existem porque produzem, porque fazem alguma coisa. Nesse ato de produzir, de fazer alguma coisa, não importa se indústria, comércio ou serviço, demanda e utiliza recurso material, qualquer nível de recurso material. E a gestão desse recurso material é parte significativa, se não importante ou fundamental em alguns casos, para o sucesso dessa mesma organização. Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente está aplicando esse conceito no universo da gestão. Então, a logística é um instrumento de gestão, faz parte do universo das ciências gerenciais. E aqui entra o meu primeiro ponto, e isso é muito útil para os meus alunos de hoje ou de ontem, sobre a necessidade da gestão dos recursos materiais de uma forma isenta, sem paixões, sem vícios. Como é que a gente faz isso? O melhor caminho seria um dos caminhos viáveis, não vou dizer o melhor caminho, que eu não quero ser mais realista do que eu vi, mas um dos caminhos mais viáveis para que isso aconteça, sem a menor sombra de dúvida, é a identificação, construção e observação da gestão de indicadores, ou seja, vamos criar indicadores, vamos usar indicadores que possam ser utilizados, possam ser demandados, para que a gestão, observando eles, consiga entender o que está acontecendo. O pior caminho é não observar, é não gerenciar, controlar os atos de gestão. A gente sabe que a administração, uma visão bem clássica, se iniciaria com o processo de planejamento, organização, comando, controle e coordenação, POC3, POC ao cubo, como eles falam. Teoria clássica da administração. Isso vale até hoje, isso existe até hoje, isso é útil até hoje. É clássico. Mas no processo de gestão de materiais e recursos materiais, quando a gente vai para a gestão de materiais, gestão de logística de materiais, o indicador ele ganha outra força, porque ele é um elemento que transcende a questão do achismo, a questão psicológica das pessoas, o viés de gestão, qualquer dele que seja, é um indicador. E o indicador é um elemento que deve ser olhado. Da mesma forma que um velocímetro de um carro vai indicar qual é a sua velocidade, vai te dar a natureza que se você está ou não acima da velocidade limite, você vai ter no indicador, no processo de construção e utilização desses indicadores, o mesmo processo. Ou seja, você vai observar o indicador e vai verificar como anda aquele indicador e como está aquela relação com o seu aspecto gerencial, com a gestão que você quer imprimir, com a gestão que você consegue imprimir. Então, existem os indicadores clássicos, que a gente vai partir para aqueles indicadores constantes ali, que são determinações gerenciais também, mas a gente vai observar naquele gráfico dente de serra, você tem os 5 elementos ali essenciais da gestão: estoque máximo, estoque mínimo, ponto de pedido, estoque de segurança, tempo de retroalimentação, de reabastecimento, né? Indicadores mais objetivos e muito mais simples, mas não por isso mais utilizados, eu acho que deveriam ser melhor utilizados, inclusive, que seriam o giro de estoque e o antigiro de estoque, ou seja,
tempo de permanência do produto no estoque e quantas vezes o estoque é renovado, é recomposto. Até indicadores como retorno de capital, ou seja, tá, tudo bem, compro o material, uso o produto, e quanto isso está me gerando? Para muitas empresas do segmento comercial, por exemplo, o índice de retorno de capital é fundamental, porque se trata de um processo de transição de materiais. Compra-se, absorve o material e se comercializa o material, né? Então, quanto eu estou tendo de retorno pelo material que eu estou retornando aqui? Mas o mais importante que isso tudo, além desses índices clássicos, seria a necessidade de criar e desenvolver índices ou indicadores úteis a cada realidade. Não existe um indicador que seja, digamos, 100% aplicável, ou um indicador que seja factível e de alto impacto para todo mundo sempre. Existe espaço, existe campo para criação de indicadores. Como? Entendendo a natureza de cada negócio, entendendo a finalidade de cada negócio. Por que o negócio existe? Qual indicador pode ser criado? Posso ter a seleção de indicadores existentes que sejam úteis ao meu negócio mais facilmente. Mas eu posso até mesmo criar um indicador novo. Como eu faço isso? Interpretando, desenvolvendo e criando. O processo de inovação gerencial pode passar pela criação desses indicadores e pela utilização desses indicadores. Sim, é importante inovar, inclusive nesses tipos de ambientes que seriam dominados por questões clássicas. Pela conjugação de indicadores existentes, ou seja, a seleção e utilização desses indicadores existentes, ou mesmo pelo desenvolvimento de um novo indicador que aí sim seja útil à organização, seja útil ao espectro organizacional e gerencial do caso específico. Ah, mas a gente não tem condições de criar esse indicador? Claro que tem. A gente domina a ferramenta, a gente entende cálculo, e aí que eu entro num ponto que eu considero importante. Quando eu vou para esse aspecto de criação e desenvolvimento de indicadores, eu passo necessariamente pela percepção, compreensão e utilização de elementos matemáticos e estatísticos. Eu não faço um indicador por discurso. Eu crio indicadores, utilizo indicadores a partir do momento que eu domino ferramentas e instrumentos estatísticos e matemáticos. Eu particularmente não consigo entender, eu não consigo perceber a utilidade de um curso de formação de gestores da área de logística, ou mesmo de administradores, de forma mais ampla, que não abordam minimamente critérios de estatística e matemática. E existem. Tem muitos alunos que saem dali. Eu confesso que assim, é uma percepção de formação muito limitada. É um processo de formação até que ponto útil para a nossa sociedade. Espero que vocês tenham gostado e os próximos papos a gente vai acabar falando sobre logística e utilização de ferramentas matemáticas, Excel, planilhas, linguagem de programação como R, enfim, vamos dar uma viajada por esse ponto também. Mais para frente, caso você seja meu aluno ou minha aluna, eu te espero em sala de aula para a gente conversar. Grande abraço.